Fábulas de Esopo. São quantas fábulas aqui? São 372. Esse é muito engraçado. O quê? Você, Por quê? com as fábulas. Por quê? Porque você vai ficar me perguntando. Pau, você não botou na de velho menino. Os bens e os males. Ai. Esse a gente já leu. Já. Leio de novo. Sempre os mais fracos, os bens, sendo perseguidos pelos males, subiram ao céu onde perguntaram a Zeus como deveriam comportar-se com os homens. Zeus lhe disse que deveriam aproximar-se dos homens não todos juntos, mas um de cada vez. Por isso os males, por estarem mais perto dos homens, se achegam a eles em grupos, enquanto os bens, descendo do céu, o fazem aos poucos. Esse é horrível. Moral. Não, é maravilhoso. É por essa razão que ninguém encontra os bens aos montes, mas a cada dia somos atingidos por vários males. Moral. Fugidos. O mercador de estátuas. O homem que construiu um Hermes de madeira levou ao mercado para vendê-lo. Como ninguém se interessasse em comprá-lo, querendo chamar a atenção, ele pôs-se a gritar que vendia uma divindade benfazeja e que trazia vantagens. Um dos presentes disse: Ó amigo, se Deus é tão bom assim, por que tu o vendes em vez de tirar proveito dos seus benefícios? Ele respondeu: porque eu preciso de seus benefícios imediatos, e ele costuma distribuir os bens lentamente. Moral. Essa fábula é para um homem ávido e que não se preocupa com os deuses. A águia e a raposa. Tendo feito amizade, uma águia e uma raposa decidiram tornaram-se vizinhos, imaginando que a proximidade reforçaria seus laços. E então a águia voou para o topo de uma grande árvore e lá fez seu ninho, e a raposa escondeu-se em uma moita ao pé da árvore, e lá deu cria. Ora, certo dia em que a raposa saiu em busca de caça, a águia, com falta de comida, precipitou-se sobre a moita, arrebatou os filhotes da raposa e os devorou. Achei que ia ser o contrário. Quando a raposa voltou e percebeu o ocorrido, não se afligiu tanto pela morte dos filhotes, quanto pela incapacidade de vingança. Sendo um animal terrestre, não podia perseguir um pássaro, por isso manteve-se longe, que é só o que resta aos impotentes e fracos, maldizendo o inimigo. Todavia, a águia não demorou a receber a punição pela sua velhacaria. Quando algumas pessoas sacrificavam uma cabra no campo, a águia arrebatou do altar uma víscera ainda em chamas e levou para com ela. Mal puseram no seu ninho, começou a soprar um vento forte, que incendiou um velho galho seco. Com isso, os filhotes foram queimados, pois eram muito novos para voar, e caíram no chão. E a raposa correu, e ante os olhos da água os devorou todos. Moral. Essa fábula mostra que os que traem amizade talvez escapem da vingança de suas vítimas, por serem mais fracos, mas não se subtraem nunca à vingança divina. A águia e o escaravelho. Uma águia... Não sei. Tem aguinha ali. Tem. Tentando não beber água de noite, é meio dá assim. É. Ai, que droga. Não pode encher daqui a pouco. Tudo bem. A águia e o escaravelho. Uma águia perseguiu uma lebre. Não vendo ninguém que pudesse socorrê-la, a não ser um escaravelho que teve a sorte colocou no seu caminho, a este pediu ajuda. Ele a tranquilizou e, vendo a águia aproximar-se, enxortou-a que não se arrebatasse suplicante. Mas a águia só desprezou o tamanho do escaravelho e, diante de seus olhos, devorou a lebre. Desde então, o inseto, cheio de rancor, passou a vigiar nos ninhos da águia, e quando esta botava ovos, ele alcançava voo, fazia-os rolar e os quebrava. Por fim, perseguida de todos os lados, a águia se refugiou junto a Zeus, a quem é consagrada, e pediu-lhe que ele cedesse um local seguro para seu ninho. Zeus lhe permitiu pôr ovos em seu colo. O escaravelho, atento, diante disso, fez uma bola de barro, levantou o voo e sobrevoou o colo de Zeus, e ali soltou a bola. Então Zeus, para livrar-se da bola, levantou de súbito, esquecendo dos ovos, que foram ao chão.
Depois disso, dizem, as águias não mais fazem seus ninhos durante a estação dos escaravelhos. Moral: a fábula ensina que não se menospreze ninguém, pois não há quem seja tão fraco que, tenha sido trajado, não possa um dia se vingar. A águia, a gralha e o pastor. Nossa, a águia tá em todos. Tá. É a popstar aqui. Mergulhando do alto de um rochedo, uma águia arrebatou um cordeiro. Uma gralha, assanhada pelo que vira, quis fazer o mesmo. E ela também se atirou, com um ruidoso bater de asas, sobre um cordeiro. Mas suas garras se emaranharam na densa lã. E lá ficou ela batendo as asas e sem poder soltar-se. Por fim, o pastor, percebendo o que acontecia, correu, pegou-a e despontou-lhe as asas. Ao anoitecer, levou-a de presente para seus filhos. O mestre lhe perguntasse que pássaro era aquele, disse o pastor: eu bem sei que é uma gralha, mas ela quis ser uma águia. Moral: é assim em qualquer rivalidade contra os mais fortes. Não se chega a nada, e ao fracasso se junta o ridículo. A águia, com penas arrancadas, e a raposa. Não entendeu? Olha, é porque a gralha meio que tinha inveja da águia, porque a águia pegava os cordeiros, ela tentou. Só que ela não conseguiu. E ela passou vergonha. A águia com penas arrancadas e a raposa. Certa vez uma águia foi capturada por um homem. Ele aparou-lhe as asas e a colocou no galinheiro junto às outras aves. A águia, humilhada, ficou de cabeça baixa sem comer de tristeza, como um rei prisioneiro. Mas um outro homem comprou-a, arrancou-lhe umas penas do corpo e colou-as com mirra, devolvendo-lhes as asas. A águia então levantou o voo e, tendo agarrado uma lebre, grata, levou ao homem de presente. Uma raposa, ao ver isso, disse: não dê presente a este, mas ao primeiro, porque este é bom por natureza. Cuida, porém, de deixar o outro melhor, para que algum dia ele não te capture de novo e não te arranque as asas. Moral: essa fábula ensina que se deve retribuir generosamente aos benfeitores e, prudentemente, manter-se longe dos maus. Não, ela mandou tratar bem o que fez mal pra ela. Não, mas não foi tratar bem, foi pra mediar o meio de campo ali, pra não ficar sem as asas de novo. Ela queria agradecer ao que foi bondoso com ela. Mas a raposa, assim, queria que ela agradecesse ao outro, porque o outro era bom e não precisava disso. A águia, ferida por uma flecha. Uma águia estava pousada no alto de um rochedo à espreita de lebres para caçar. Nisso alguém atirou-lhe uma flecha. A ponta da arma penetrou em seu corpo juntamente com as penas. Ao ver isso, ela disse: o que aumenta minha dor é morrer por minhas próprias penas. Moral: a ferroada da dor é mais terrível quando se é atingido pelas próprias armas. Quem que morreu assim? A águia. De novo. É, porque são muitas águias. O rouxinol e o gavião. O rouxinol, pousado em alto carvalho, cantava como de costume. Um gavião o viu e, como estava sem comida, atirou-se sobre ele e o agarrou. Vendo-se prestes a morrer, o rouxinol pediu ao gavião que o soltasse, argumentando que ele sozinho não bastaria para encher o estômago de um gavião. E o gavião deveria, se lhe faltasse alimento, atacar pássaros maiores. Mas eu seria um estúpido, respondeu-lhe o gavião, se largasse a caça que já tenho na mão para ir atrás de outras que ainda não vi. Moral: os homens também mostram-se insensatos quando, na esperança de bens maiores, deixam escapar os que têm em mãos. Essa eu já ouvi de outro, com outra... É. Mais valem passar na mão do que dois voando, é exatamente isso que eu queria lembrar. O rouxinol e a andorinha. O rouxinol é um bicho que sofre muito aqui nesses negócios. Uma andorinha aconselhava um rouxinol a viver sob o teto dos homens, como ela própria fazia. Mas ele respondeu: não quero lembrar a tristeza de meus antigos dissabores, por isso moro em lugares desertos. Moral: quem sofreu um revés da fortuna quer evitar até o lugar em que aconteceu o sofrimento. Em fato. São muito gostinhos. É, mas é porque eles são muito diretos. O ateniense devedor. Em Atenas, um devedor a quem seu credor cobrava uma dívida pediu primeiro que lhe fosse concedido um prazo, pois estava sem dinheiro. Antônio até acordou. Como o outro não quisesse saber, pegou uma porca, a única que tinha, e, na presença do credor, colocou à venda. Um comprador
se apresentou e perguntou se a porca era fecunda. O devedor respondeu que sim, e era até prodigiosa. Durante os mistérios, gerava fêmeas, e nas panateneias, machos. Como o comprador não acreditasse no que ouvia, o credor acrescentou: mas não fique surpreso, pois ele até gera cabritos nas dionisíacas. Moral: a fábula mostra que muitos não hesitam, visando o próprio proveito, sequer em jurar coisas impossíveis. Isso é verdade. Ah, eu pensei que a moral seria que cada um se adapta ao que precisa. Não, aí, porque estão inventando mentira. O cara que está devendo inventa mentiras porque está em apuros, e o credor inventa mentiras para aumentar o lucro dele. O negro. Alguém comprou um escravo negro, pensando que teria essa cor por negligência do antigo dono. Levou-o para casa, ensaboou-o todo e tentou de todas as formas a lavagem para deixá-lo limpo. Mas a cor não mudou, e por tudo que o fez passar, ainda ficou-lhe doente. Moral: a fábula mostra que o que é natural permanece como era antes. O gato e o galo. Um gato que tinha apanhado um galo buscava um pretexto para comê-lo. Acusou-o então de importunar os homens, pois suas cantorias durante a noite não os deixavam dormir. O galo respondeu que assim fazia para lhe ser útil, porque os acordava para os trabalhos habituais. O gato acusou-o então de ultrajar a natureza, casalando-se com a mãe e as irmãs. O galo respondeu que só fazia isso no interesse dos donos, porque assim elas botavam ovos em quantidade. E o gato disse então: ora, talvez tu apresentes muitos bons argumentos, mas eu não deixarei de comer-te. E o devorou. Moral: a fábula mostra que uma natureza má, resolvida a praticar o mal, mesmo que não encontre um bom pretexto, faz abertamente. Em fato. O gato e os ratos. Em uma casa havia muitos ratos. Sabendo disso, um gato foi para lá e começou a agarrar e devorar um por um. Os ratos, ao se verem dizimados, passaram a se esconder em seus buracos, e o gato não podia mais alcançá-los. Entendeu então que era preciso chamá-lo para fora usando um ardil. Por isso subiu em uma estaca de madeira e ali, suspenso, fingiu-se de morto. Um dos ratos, porém, vendo aquilo, disse: ora, meu amigo, mesmo que te tornes um saco, eu não me aproximarei de ti. Moral: a fábula ensina que os homens sensatos, quando já conheceram a maldade de alguns, não mais se deixam enganar por suas artimanhas. Isso aí, ó. Conta uma outra história, já cansei. Já cansou? Já, conta a mitologia. Tá, vou pegar o livro de mitologia. Elas são muito curtinhas, por isso que elas são legais. Elas são legais. Não quero ficar lendo elas à noite. Hércules e a maçã de ouro, já li. A busca do velo de ouro, já li. Teseu encontra seu pai, Teseu a feiticeira, Teseu o minotauro, Paris eu já li. Ifigênia eu já li, tadinha. Protesilau eu já li. O que acontece com a Ifigênia? Ela é filha do Agamenon. Aí eles têm que sacrificar ela para poderem ir para Troia, tadinha. A morte de Heitor eu já li. O cavalo de madeira eu já li. O saque de Troia, deixa eu ver se esse que eu já li. Muito bom, Marcão. Já li. Mas daí não tem graça. O voo de Enéas de Troia. Ah, não, esse aqui eu acho que eu já li também. Eu lembro que... Não, esse aqui não é. O voo de Enéas a Troia mesmo. Aqui acontece depois que os gregos invadem Troia, com um cavalo de madeira. Aí Enéas foge. Enéas, de pé nas almeias do palácio, tinha visto a cena comovente da destruição de Troia. Horrorizado e incapaz de ajudar. Todos os seus companheiros estavam mortos ou tinham fugido. Só ele ficou. Ao olhar para o corpo ensanguentado de Príamo, que era o rei de Troia, o rosto de seu próprio pai, Anquises, velho indefeso, brilhou em sua imaginação. Ele teve uma visão de sua casa desolada, sua esposa Creusa e Iulo agarrado aos joelhos da mãe. Ele saiu do palácio pelo mesmo caminho que o deixara entrar, e estava correndo para casa quando passou pelo santuário de Vesta.
e, agachada atrás do altar, sob o clarão do conflito que ainda imperava, ele avistou Helena, a causa principal de todas as suas desgraças. Sua alma ardiu com justa indignação. Será que essa mulher amaldiçoada, a ruína tanto da Grécia quanto de Troia, sozinha vai escapar impune? Será que ela voltará à Grécia coroada com nossos filhos e filhas cativos em seu séquito? Disse a si mesmo, não. Ele gritou desembanhando sua espada. Matar a mulher não é alto nome, mas os homens vão me aprovar como ministro da vingança de Deus. De repente, radiante nos céus como sua própria estrela, ele viu sua deusa mãe. Ela pôs a mão em seu braço estendido, prestes a golpear, e sussurrou ao seu ouvido: Meu filho, por que tanta raiva? Você esqueceu de sua mãe e de todo o cuidado que ela tem com você e com os seus? Pense no seu velho pai, em sua amada esposa, em seu filho. Mas, para mim, todos morreram pela espada e pelas chamas. Não é Paris nem aquela mulher espartana que causou a sua ruína, mas os deuses que se aliaram contra Troia. Vou tirar a venda de seus olhos e, por um momento, você verá os imortais trabalhando. Olhe para lá, onde as paredes e as torres de vigia estão caindo, como se tivesse sido arrastada por um terremoto. Netuno, com seu pavoroso tridente, está valorizando as paredes que ajudou a construir. Juno está nos portões de Caim, em cota de malha, gritando destruição, e perseguindo os gregos retardatários. Olhe para trás da cidadela. Acima está Minerva, envolta em uma nuvem de tempestade, fazendo brilhar seu escudo de górgona. E tem mais, no distante Olimpo, isso você não pode ver, o Pai Todo-Poderoso está animando aqueles deuses que estão unidos para a ruína de Troia. Salve-se enquanto ainda dá tempo, meu filho. Deixe os deuses adversos se enfurecerem. Eu, sua mãe, nunca o deixarei nem abandonarei. A deusa desapareceu, e como por um relâmpago, ele contemplou as sombrias fisionomias dos poderes das trevas. Sob a proteção de Vênus, Enéas chegou à sua casa sem ventura e encontrou tudo seguro, como ela havia prometido. Ele estava se preparando para fugir para as colinas próximas quando surgiu um imprevisto. Nada iria induzir Anquises a acompanhá-lo. Vocês são jovens e fortes, gritou seu pai. Voem por suas vidas e deixem este pobre cambaleante à beira da sepultura. Tudo o que peço é que repita sobre mim um ritual para os mortos. Quando me encontrarem, os gregos não irão conceder a sepultura. Nenhuma prece ou discussão tirava o velho de sua obstinada resolução. Desesperado, Enéas estava cingindo sua armadura novamente, escolhendo morrer com a esposa e o filho em uma luta solitária, em vez de abandonar o pai idoso, quando recebeu um sinal do céu que, inicialmente, o surpreendeu e depois encheu de alegria todos os corações. Na cabeça do menino Iulo apareceu uma língua de fogo, que se espalhou entre os cachos do seu cabelo e brincou com sua testa lisa, coroando como a auréola de um santo. Horrorizada, sua mãe tentou apagar as chamas, mas a água que ela derramou fez com que as chamas ficassem ainda mais brilhantes. Mas Anquises conhecia o sinal celeste e, erguendo as palmas das mãos, rezou para que Júpiter confirmasse sua boa vontade por alguma profecia. Imediatamente ouviu-se um trovão à esquerda, ao lado da sorte, e do zênite caiu um meteoro, que deixou um longo rastro de luz ao tocar a terra, nas encostas cobertas por pinheiros do Monte Ida. Então, finalmente, Anquises cedeu e Enéas, abaixando-se, ergueu o velho em seu ombro. Ao seu lado estava Iulo, segurando-lhe a mão direita e tentando acompanhar os passos largos do pai. Atrás vinha Creusa, em um séquito de escravos domésticos. Para o caso de se separarem da multidão na confusão, seguiram a sugestão de Enéas e escolheram como ponto de encontro o santuário deserto de Vesta, perto de um cipreste solitário que lhe servira de marco. Eles estavam a caminho, depois de escapar dos piores perigos, quando Anquises gritou: ouço o andar de homens armados e vejo o brilho de suas armaduras. Enéas, que nunca tinha se abalado na tempestade da batalha, agora tremia como uma folha de álamo e, agarrando o menino, correu por sua vida e não respirou até chegar ao santuário deserto. Então ele olhou para trás e, para seu horror, não viu Creusa em lugar nenhum. Teria ela se perdido na estrada e o desmaiado no caminho? Ele questionou a família que já havia chegado, mas ninguém o vira desde que deixara a cidade. Ele correu de volta fazendo o mesmo caminho da vinda. Não encontrou nenhum rastro da esposa, voltou a entrar na cidade pelo mesmo portão e percorreu os mesmos becos escuros. Quando procurou sua casa, viu apenas uma massa de ruínas fumegantes. Numa última esperança desesperada, ele a procurou na casa do tesouro real para ver se, por acaso, ela tinha encontrado um esconderijo. Mas na entrada estavam Fênix e Ulisses, os capitães que mandavam guardar o saque.
Ali, numa pilha confusa, estava toda a riqueza de Troia, que as chamas não tinham consumido. Mantos roxos, coxas e tapeçarias, braceletes e tornozeleiras de ouro forjado, bebedouros e os vasos sagrados dos templos. Indiferente aos ricos que corria, Enéas ia gritando de rua em rua: Creusa, Creusa! Quando de repente uma voz familiar respondeu. Ele viu à sua frente não Creusa, e sim seu fantasma, maior que o humano, olhando para ele com os olhos de infinita piedade. Por que sussurrou essa dor selvagem? Ninguém está aqui para chorar, Senhor. Não era vontade do céu que eu compartilhasse suas andanças e labutas. No extremo oeste, ordena o destino, onde o Tibre rola com sua maré amarela. Você fundará um novo império, desposará a princesa da terra. Não precisa ter pena da minha sorte menos afortunada. Conheci todas as alegrias da felicidade conjugal, e meu corpo descansará no solo que me deu a luz. Nenhum grego orgulhoso vai se gabar de levar para casa em seu séquito cativo aquela que era esposa de Enéas, a nora de Vênus. E agora passe bem, não se esqueça do nosso doce filho e daquela que o deu à luz. 3 vezes ele tentou com os braços esticados, prontos para apertar sua sombra, e 3 vezes escorregou de seu aperto afetuoso, como ares travessas que brincam sobre um lago calmo, os sonhos que desapareceram ao raiar do dia. Tadinho. Enéas e Dido. A moça que canta templo chama Dido. Mas misturou várias coisas Por nessa quê? história, não? Não, essa é porque ela pegou o final da Guerra de Troia, e quando eles começaram a entrar em Troia, os gregos começaram a queimar tudo e a matar o pessoal. Aí o Paris já tinha morrido e Príamo já tinha morrido, a Enéas era um dos guerreiros de Troia. Só que aí ele foi salvo para ir para a Itália. Que é que vai começar a contar agora. Será que é salvo? Ele quis. Quis. Eu fiquei um pouco perdida. Eu fico muito perdida com a mitologia, porque eu vou ter... muito vai, continua. Eu vou tentar prestar mais atenção. Poucos menos célebres que as peregrinações do astuto Ulisses, após a queda de Troia, são as do piedoso Enéas, o troiano. Eu nunca li as Eneidas. Foram muitas suas aventuras e pesadas suas perdas. Foi ele que escreveu? Não. A Enéidas é o livro dessa travessia do Enéas até o fim da Guerra de Troia, até ele chegar na Itália. Foram muitas suas aventuras e pesadas suas perdas, pois ele era perseguido pelo ódio crescente de Juno, que detestava todos os troianos. Não fosse a proteção e cuidado de sua mãe Vênus, ele teria morrido. Na costa da Sicília, ele havia perdido o pai, Anquises, e lamentou a morte de seu bom e velho pai, que ele teria carregado nos ombros durante o incêndio de Troia. Dali partiu com seu filho Iulo para a Itália. Quando estavam no mar, Juno os castigou com uma chuva torrencial. Enéas perdeu tudo, exceto 7 navios de sua frota, e não foram poucos os companheiros que morreram. Ele mesmo, junto com o filho Iulo e os amigos Achates, foi expulso de sua rota e levado para a costa da Líbia, onde os troianos desembarcaram e infelizmente descansaram na praia, o corpo salgado pela água do mar. E, quando se banquetearam com os grãos trazidos nos navios e a carne de veado conseguida pelo arco do capitão, Enéas, levando apenas Achates, partiu para avaliar esse país até então inexplorado. Em seu caminho pela floresta, eles encontraram uma linda donzela vestida de caçadora, e dela souberam que terra era aquela e a quem ela habitava. Ela lhes disse que tinham vindo para a terra de Cartago, sobre a qual governava a rainha de Tiro, Dido. E disse também que anteriormente a terra fora governada pelo marido de Dido, Siqueu, um príncipe fenício, e que, quando ele foi assassinado por seu cruel irmão Pigmalião, ele fugiu para a Líbia, onde estava erguendo a majestosa cidade de Cartago. Ele pediu aos dois que o procurassem a rainha e se jogassem sob sua proteção. Enéas olhou com espanto e admiração para a donzela, imaginando ser ela alguma das ninfas do séquito de Diana, e ele estava de joelhos, prestes a agradecer, quando ela lançou um olhar de despedida em sua direção. A deusa se revelou, radiante em beleza celestial. Quando Enéas reconheceu sua mãe, ela desapareceu. Animados por essa visão, Enéas e Achates foram em frente, e para que ninguém os molestasse, Vênus o envolveu em uma névoa espessa. Saindo da floresta, os dois subiram uma colina com vista para a cidade de Cartago, onde havia operários por toda parte, ocupados com a construção de edifícios majestosos.
No centro da cidade, com um lance de escadas de mármore cercado por um bosque, havia um templo dedicado a Juno. Seus portões de bronze brilhavam ao sol da manhã. Enéas se aproximou e ficou maravilhado ao encontrar as paredes do templo pintadas com imagens da guerra de Troia, sim, e ele se viu retratado na luta contra os líderes gregos. Enquanto Enéas e Achates ainda olhavam, a rainha Dido se aproximou com um séquito de donzelas e jovens. Ela se sentou em um trono sob a cúpula do templo, pois era ali que ela costumava fazer justiça e dividir o trabalho com seus súditos, usando palavras alegres para animar a construção da cidade. Entre os primeiros a se apresentar diante da rainha, Enéas e Achates viram com espanto alguns de seus próprios amigos, Ilioneus, Anteus, Sergestas e Cloantos, que eles supunham terem se afogado durante a tempestade. Estes, ao se aproximarem do trono, contaram a Dido seus sofrimentos e imploraram por sua proteção naquele país estranho. Tínhamos Enéas como nosso rei, disse o porta-voz Ilioneus. Não existia ninguém mais piedoso e corajoso que ele. Se ainda está vivo, não devemos nos desesperar. Nem mesmo a rainha vai se arrepender de sua hospitalidade. A rainha Dida então respondeu atenciosamente aos troianos, prometendo a eles tudo o que havia pedido e muito mais. Eu gostaria, ela acrescentou, que o seu príncipe Enéas também estivesse aqui. Meus mensageiros vão vasculhar a costa da Líbia, e se ele estiver sido lançado em terra, será encontrado. Enquanto ela falava, a névoa que escondia Enéas e Achates se dissipou, e Enéas surgiu no brilho da luz como um deus, e abraçando seus amigos expressou toda a gratidão a Dido. A voz da rainha era ainda mais suave do que antes, quando ela respondeu: Eu também fui jogada em alto mar pelo destino, e também vim para essas praias como uma estranha. Eu conheci a tristeza e aprendi a me comover com a infelicidade dos outros. Dido então convidou Enéas e Achates para uma festa em seu palácio, e para seus seguidores na praia ela mandou touros, cordeiros e vinho para que se banqueteassem. Enéas também mandou Achates à praia para buscar o jovem Iulo, além de presentes para a rainha. Um grosso manto de ouro, um cetro, um colar de pérolas e uma coroa decorada com pedras preciosas e ouro. Como os presentes e abraçado ao filho, Enéas foi levado ao grande salão do palácio, onde os convidados estavam recostados em sofás roxos. Ao centro estava a rainha Dido, recostada em um sofá dourado sob o rico dossel, e a seu lado o menino Iulo. Eles festejaram e se divertiram, e após o banquete, Dido ofereceu ao seu homenageado uma grande taça e o convidou a contar tudo o que tinha acontecido com ele desde a queda de Troia. E ele contou uma longa história dos perigos que ocorriam em terra e no mar, e do naufrágio que os levou hospitaleiras praias de Cartago. Enquanto a rainha Dido ouvia, a memória de seu falecido marido Siqueu não era mais a primeira em seus pensamentos, pois nasceu um grande amor por este príncipe estranho que tanto sofreu e seguia sua estrela, fiel à sua pátria e aos seus deuses. Noite adentro, a rainha ficou sentada ouvindo a história, e à noite, a imagem do herói assombrou seu sono fértil, seu sono febril. Logo ao amanhecer, ela procurou sua irmã Ana e despejou a angústia em seu coração, confessando envergonhada o medo de não ser fiel à memória do marido morto. Mas Ana pediu que ela não chorasse mais pelo morto negligente, desperdiçando sua beleza e sua juventude. Certamente foi Juno que trouxe os troianos a essa costa, disse ela. Pensem como sua cidade vai florescer, como seu reino crescerá com tal aliança, como a glória cartaginesa progredirá com as armas troianas. Naquele dia, ela levou seu convidado para conhecer todas as maravilhas de Cartago. Mostrou cais e fortes, seu palácio e seus tesouros, mas enquanto conversavam, sua voz falhava e seu silêncio e o rubor eram reveladores e traíam seu amor crescente. À noite, quando a festa terminou, ela pediu para ouvir mais uma vez a história de Troia. No dia seguinte, para distrair o convidado, a rainha programou uma grande caçada e um exército de batedores foi mandado para explorar as montanhas e conduzir a atividade. Ao amanhecer, todos os orgulhosos senhores de Cartago e os companheiros de Enéas se reuniram nos portões do palácio e esperaram pela rainha. Por fim ela desceu, vestida de ouro e púrpura, e a longa cavalgada partiu, encabeçada por Dido e Enéas. Ao chegarem às montanhas, espalharam-se por toda parte na ânsia pela caçada, e o par real se viu sozinho. De repente o céu escureceu, e a chuva caiu torrencialmente. Dido e Enéas se abrigaram em uma caverna. Assim planejara Juno, pois ela odiava os troianos e teria mantido Enéas em Cartago. Ali na caverna escura, o troiano jurou fidelidade à rainha cartaginesa. Naquele dia começou a maré da morte. Os céus se tumbaram e as ninfas da montanha se lamentaram pela noiva. Mas o triunfo de Juno durou pouco, pois de seu trono no Olimpo,
Júpiter viu o fundador da raça romana esquecido de seu destino e mergulhado como um caso amoroso. Ele chamou seu filho Mercúrio, ordenou que ele amarrasse suas sandálias aladas e levasse a Cartago essa severa reprovação. Que vergonha, herói degenerado, falso com sua mãe e com seu filho, afundando-se em luxo e facilidades. Embarque e deixe essa costa fatal. Ao ouvir a mensagem, o coração do herói ficou dilacerado. Como poderia desobedecer à voz de um deus? De seu Deus? Como poderia abandonar a rainha cujo coração ele havia conquistado e quebrar seu juramento de fidelidade? Mas quais eram os laços humanos mais próximos quando Deus falou? Ele então chamou seus companheiros e ordenou que, em segredo, preparassem os navios para a partida. Mas os ouvidos dos amantes são aguçados, e os rumores da preparação da viagem chegaram ao palácio. A rainha delirou como uma maluca e lançou maldições sobre o traidor perjurado. Quando se acalmou, ela procurou Enéas e, com reprovações e apelos à sua piedade, suplicou a ele que pelo menos atrasasse sua partida. O coração do amante foi tocado, mas ele não se comoveu, e com as palavras mais gentis que eu conseguiu conceber, disse à rainha que não tinha escolha não se seguir às ordens dos céus. Ele jamais poderia esquecer sua bondade e teria na memória até o dia de sua morte. Ao saber que fora traída, as doces e lisonjeiras palavras serviram apenas para reacender sua raiva. Ela então ordenou que o perjurado fosse embora e amaldiçoou seus falsos deuses, sua mensagem mentirosa, e jurou que o perseguiria com chamas negras, e que após a morte seu fantasma acompanharia por toda parte. Dito isso, ela se virou, deixando-o partir e nunca mais o viu. Enéas gostaria de ter ficado para acalmar a dor e a raiva da amada, mas o dever falou mais alto e ele incitou os seus homens a equipar a frota para partirem. E eles, nada relutantes, puseram em marcha, deixando o porto parecido como um formigueiro, com os marinheiros moldando novos remos e carregando os navios encalhados. Não demorou para que as quilhas negras encarassem as águas do longo da costa. Percebendo isso de sua torre, Dido mandou que sua irmã Anda levasse uma mensagem a Enéas, pedindo que ele adiasse um pouco a partida, mas Enéas, firme como uma rocha, fez-se de surdo e no coração infeliz de Dido surgiram desespero e pensamentos de morte. Para a morte, de fato, pressentimentos tenebrosos alteram sua mente, pois, quando ofereceu o sacrifício, o vinho por ela derramado sobre o incenso fumegante transformou-se em sangue. À noite, ao se ajoelhar diante do santuário de seu falecido marido, Dido ouviu a voz dele pedindo que ela se levantasse e fosse até ele. A rainha, então, interpretando esses sinais sombrios como seu coração doente ordenava, preparou-se para morrer. Chamando sua irmã Ana, ela declarou que agora faria uso do feitiço dado a ela por uma sacerdotisa para trazer de volta amantes desleais, ou curar doentes de amor. Para executar esse feitiço era necessário coletar e queimar todos os sinais da luz do amor. Ana, reúna as armas e as roupas que Enéas, na pressa de partir, deixou para trás e coloque-os sobre a pira funerária que eu imploro que você erga secretamente a céu aberto no pátio interno do palácio, disse Dido. Enquanto falava, uma palidez mortal cobriu seu rosto, mas Ana, sem suspeitar de nada, apressou-se em obedecer à rainha. A grande pira foi erguida rapidamente com tochas e feixes de carvalho, coroada com ramos funerários. Nela foram colocadas as armas e as roupas de Enéas, enquanto a rainha oferecia sacrifícios e ervas cortadas ao luar com foices de bronze. Na manhã seguinte, antes de raiar do dia, Enéas convocou seus companheiros para zarpar e cortou as amarras com a própria espada. Seus homens, empurrando, golpearam as ondas retumbantes com seus remos e o vento, enchendo as velas desfraldadas, lançaram-se ao mar aberto enquanto o sol se levantava. Da torre do palácio, Dido os viu partir, e levantando-se a voz, ela lançou uma maldição sobre eles, profetizando que, por eras vindouras, uma terrível hostilidade se alastraria entre a raça de Enéas e o povo cartaginês. Pálida, ela chegou ao pátio interno e subiu na pira. Ela parou por uns instantes, meditando e derramando suas últimas lágrimas. Sem demora, ela se despediu da luz do sol. Eu vivi minha vida e terminei o curso que me foi ordenado pelo destino. Ergui uma cidade gloriosa, agora respeitosamente desço para o mundo das sombras. Ela fez uma pausa e sua voz se transformou em um lamento baixinho quando acrescentou: eu teria sido feliz demais se os navios troianos nunca tivessem tocado minhas costas. Em seguida desembanhou a espada, cravou em seu peito e caiu sobre a pira. Suas criadas, vendo-a cair, encheram o ar com seus gritos. Rapidamente Ana correu.
levantou a irmã moribunda em seus braços, lutando em voo para estancar o sangue, que fluiu e chorou. Ó irmã, foi para isso que você me mandou erguer a pira? Ah, se você me deixasse ser sua companheira na morte. Mas as últimas palavras de Dido, rainha de Cartago, já tinham sido ditas. No mar, Enéas viu a grande fumaça subindo de Cartago, como se fosse uma pira funerária. Uma pontada dolorida o atingiu, e amargamente ele adivinhou o que havia se passado. Mas ele manteve seu caminho, e não olhou para trás novamente, mas voltou seu olhar para a terra prometida do Lácio. Enéas no Hades. A jornada até o abismo é próspera e leve. Os portões do palácio do sombrio Dis ficam abertos dia e noite, mas para cima, para refazer o caminho e passar para a luz do dia, aí vem a pressão do trabalho. Isso pode desafiar o poder de um herói. Virgílio. Enéas, em suas andanças, desembarcou na costa de Cumas, na Itália. Ali ele procurou a Cibila, a inspirada profetisa que viveu em uma caverna atrás do templo de Apolo, e deu à luz as respostas dos deuses aos inquisidores. Ela prometeu altos destinos a Enéas, mas não sem muitas outras tentativas. Enéas implorou a Cibila que o guiasse em seu caminho. Ó sacerdotisa, foi dito que estão aqui os portões do mundo. Abra esse portal para mim, eu lhe peço, pois anseio muito por falar mais uma vez com meu querido pai. Eu o tirei de Troia flamejante sobre os meus ombros, e ele me acompanhou em todas as minhas viagens, enfrentando, apesar de enfermo, os terrores do mar e do céu. E foi por ordem dele que eu vim suplicante a seu templo. Tenha piedade de nós, ó Cibila, e permita que nos encontremos mais uma vez. Em resposta, Cibila advertiu Enéas que, embora muitos tivessem descido facilmente a morada dos mortos, poucos, muito poucos, eles especialmente favorecidos pelos deuses, retornaram de lá. Mas ela continuou: se você está determinado a se arriscar em uma missão desesperada, procure nessa floresta escura uma árvore que tenha um galho inteiramente dourado. Esse galho é sagrado para Proserpina, rainha do mundo inferior, e para ela você deve levá-lo como presente. Sem ele, nenhum ser vivo pode entrar no mundo inferior. Arranque-o e, se o destino assim o desejar, ele cederá com um toque. Caso contrário, nenhuma força mortal poderá arrancá-lo do seu tronco original. Assim, Enéas e Achates mergulharam na floresta primitiva perto de onde a Cibila morava. Não tinham ido longe quando duas pombas pousaram na grama. Enéas ficou feliz, pois sabia que eram as aves de sua mãe, Vênus, e ele implorou a ela que suas mensageiras o guiassem. As pombas então voaram diante deles até pousarem em uma árvore alta no meio de qual Enéas percebeu o brilho do ouro. Era o galho dourado, crescendo como parasita do carvalho, e houve um tilintar no ar quando a brisa movimentou as folhas. Extremamente feliz, Enéas partiu e o levou para a morada da Cibila. A sacerdotisa então liderou o caminho de volta para a floresta sombria, parando diante de uma caverna enorme e muito feia, com sua boca escura e escancarada, que exalava um hálito tão venenoso que pássaro nenhum poderia atravessá-lo ileso. Ali Enéas e a Cibila ofereceram um sacrifício aos deuses do mundo inferior. Quando o sol nasceu, o chão começou a tremer sob seus pés, e um latido de cães infernais rolou do abismo. Vamos, profano, gritou a sacerdotisa. Tire sua espada da bainha e vá em frente. Agora é hora de provar sua coragem. Assim dizendo, ela emergiu na caverna escura e Enéas seguiu entrando no mundo dos mortos. Em um país desolado, nos arredores do mundo espiritual, eles viram as formas da dor e dos cuidados vingativos. Ali morava a triste velhice, o medo, a fome, a morte e a fadiga. Estavam aqui a guerra assassina e a frenética discórdia, cujas mechas viperinas tinham sido amarradas com ataduras sangrentas. Todos passaram e chegaram ao turvo Aqueronte, onde o barqueiro Caronte, um velho horrível, descabelado e com olhos de fogo, navegava para lá e para cá. Nas margens do rio havia um grande grupo de fantasmas, matronas e homens, meninos e donzelas, como numerosas andorinhas voando para o sul, ou folhas ao vento do outono. E eles ficaram rezando para serem levados para o barco, estendendo as mãos para a margem mais distante. Mas o barqueiro mal-humorado levaria só alguns, escolhendo quem ele quisesse. Então, em resposta às suas perguntas, a sacerdotisa disse a Enéas que os corpos daqueles que o barqueiro recusou tinham sido deixados insepultos na terra. Por isso, os fantasmas estavam condenados a voar por 100 anos ao longo das margens do Aqueronte, antes que Caronte concordasse em transportá-los. A essa altura já tinha chegado ao cais, e a sacerdotisa assinou para Caronte.
Ele se recusou a levar um mortal para aquele rio, até que ele lhe mostrou o galho dourado. Ao vê-lo, Caronte veio rapidamente, expulsando os fantasmas que estavam sentados em seu barco para dar lugar a Enéas. Gemendo sob o peso de um mortal, o barco estava quase inundado. Ali a sacerdotisa e o herói foram desembarcados em segurança, na margem mais distante. Mas no portão estava Cérbero, o cão de 3 cabeças, fazendo aqueles reinos retumbarem com seus latidos. Para ele, a sacerdotisa jogou um opiáceo de bolos de mel, e ele, agarrando-os com suas 3 bocas, se deitou e adormeceu, deixando assim que eles passassem. Agora chegavam aos seus ouvidos os lamentos das crianças, fantasmas dos que tinham sido privados da doce vida até mesmo no seio da mãe. Depois vieram os que tinham sido condenados à morte sem ser ouvidos ou por terem sido falsamente acusados. Agora estavam recebendo a justiça completa. O juiz Minos deu a cada um a sua própria sentença. Em seguida, Enéas encontrou o grupo dos infelizes que destruíram suas vidas com suas próprias mãos. Agora deu bom grado, eles suportariam a pobreza e o trabalho se pudessem rever a suave luz do sol. Nesse momento, Enéas entrou em uma região chamada Campos de Tristeza, habitada pelos fantasmas dos que morreram por amor. Entre eles, uma floresta, Enéas viu, ou julgou ter visto, escuro como a lua nova em céu nublado, a forma de Dido, ainda pálida por sua ferida de morte. Com lágrimas nos olhos, ele foi até o fantasma de Dido, com palavras amorosas como as que diziam antigamente. Então, como eu temia, era a verdadeira mensagem daqueles incêndios funerários, e fui eu, infelizmente, a causa de sua morte, ó rainha. Acredite, foi contra minha vontade deixar sua costa. Sem querer, eu juro, por ordem dos deuses, ou eu a deixei. Assim como agora, pelo mesmo motivo. Estou pisando em terras de trevas e do desespero. Ah, fique mais um pouco. É nosso último adeus. Assim ele falou, procurando acalmar a sombra ferida, mas ela, desviando o olhar, ficou imóvel como uma estátua de pedra, em silencioso desprezo. Ela fugiu para procurar seu primeiro marido, Siqueu, que respondeu à tristeza com tristeza. Dali para os campos mais distantes, eles passaram pelos fantasmas dos heróis mortos em batalhas, onde Enéas cumprimentou vários companheiros dos primeiros tempos. Mas quando viram o poderoso herói e seu braço brilhando através das sombras, os fantasmas do exército grego de Agamenon estremeceram, e muitos fugiram, como antes, para seus navios, enquanto outros, tentando levantar o grito de guerra, só conseguiram dizer o estridente morcego dos mortos. Uma sombra deplorável, com o rosto desfigurado e o corpo mutilado, se aproximou deles, e Enéas reconheceu o fantasma de Deífobo, filho de Príamo, e perguntou sobre seu destino cruel. Deífobo então derramou o longo conto da traição de sua esposa, e como ele tinha sido maldosamente massacrado em seu sono. Eles conversaram por muito tempo, mas a Sibila puxou Enéas pelo manto e advertiu. A noite cai rapidamente, é hora de ir. Você chegou à encruzilhada dos caminhos. Aqui jazem os campos elíseos e os campos abençoados, e lá à esquerda o Tártaro, e as torturas dos condenados. E mesmo vendo as vastas prisões fechadas com a parede tripla, em torno do qual o rio Flagetonte desliza suas tripas torrentes em chamas, enquanto rochas rolavam, rugindo rio abaixo. Em frente ao rio havia um pesado portão cujas colunas de magnetita desafiavam todas as forças dos homens e dos deuses. E acima do portão havia uma torre de ferro. Ali ficava a Erínia Tisífone, observando quem entrava. Do lado de dentro vinham os gemidos e assobios dos flagelos, e o tinir das correntes. Enéas perguntou o que significava esse lamento, e a Sibila respondeu: nenhum inocente pode cruzar essa entrada. Lá, Radamanto julga os mortos, e vingar Tisífone flagela os culpados. Por trás do portão se enfurece a Hidra, com 50 bocas escancaradas. Para baixo o poço, 2 vezes mais profundo que os céus tão altos. Lá gemem os titãs, arremessados com raios, e os gigantes Otos e Efialtes, que lutaram para derrubar o trono do próprio Júpiter. Lá jaz Tício, sobre as 9 varas estendidas, com um abutre rasgando seu fígado eternamente. Tício prometeu. Sobre alguns há uma pedra pendurada que ameaça cair o tempo todo. Diante de outros é oferecido continuamente um banquete farto. Mas as mãos que eles estendem para pegar a comida são sempre repelidas pelas fúrias. Alguns rolam uma pedra enorme, outros estão presos à roda giratória.
Jazem também os que acumularam riquezas para si, uma multidão incontável, e também os que odiavam seus irmãos e levantavam mãos cruéis contra seus pais. Tome cuidado com o destino deles e não faça perguntas sobre sua terrível condenação. Depois do aviso, Enéas avançou em silêncio. Dirigindo-se a Sibila, ofereceu o galho dourado no portão. E por fim, eles chegam às regiões de alegria, abrigos verdes e os felizes bosques dos campos elíseos. Um éter mais amplo e uma luz mais pura revestem esses campos, pois os bem-aventurados têm o sol e estrelas próprios. Em torneios e corridas, em danças e música, eles fogem das horas douradas. Uma companhia abençoada de bardos e patriotas, paladinos e vitoriosos nas corridas. Entre eles, Enéas viu Ilux, ex-rei de Troia, e Dárdano, o fundador da cidade. Suas carruagens estavam vazias, as lanças fincadas no chão, seus cavalos alimentados e soltos pela planície, pois o propósito dominante da vida sobrevive à sepultura. Lá em um vale isolado estava Anquises, examinando as almas que deveriam revisitar a terra mais uma vez, entre eles sua própria descendência ainda não nascida. Mas, quando ele viu Enéas vindo em sua direção com os braços estendidos e os olhos cheios de lágrimas, ele gritou: meu filho, meu querido filho, você realmente veio a mim? Posso ver seu rosto e ouvir sua voz mais uma vez? E Enéas, chorando, respondeu: dê-me sua mão, meu pai, e me leve a seu peito. 3 vezes ele tentou colocar o braço em volta do pai. 3 vezes o fantasma escorregou de seu braço. Seu braço, tênue como a brisa ou como um sonho da noite. Olhando à sua volta, ele viu uma clareira e incontáveis povos e estribos suspensos sobre a mata, como abelhas no verão, e ele perguntou ao pai o que poderia ser. Anquises então ensinou a Enéas muitas coisas maravilhosas sobre o estado das almas que partiram e sobre o futuro da raça troiana. Sobre o primeiro, ele disse que, depois de sofrerem muitas coisas, a maldade da natureza delas foi lavada ou queimada, e elas passaram para os Campos Elíseos, para lá ficarem por 1000 anos. Todas essas, ele continuou, foram levadas pelos deuses em um grande corpo para o rio Lete, onde deixam a memória do passado e se mostram dispostas a retornar aos corpos mortais outra vez. Ao dizer isso, ele levou Enéas ao cume de uma montanha de onde os que podiam ser vistos passavam diante deles uma fila interminável. Está vendo aquele jovem apoiado em uma lança sem ponta? Perguntou ele. Ele será Silvio, o filho da sua velhice, e reinará sobre Alba Longa. De lá, Rômulo, fundador de Roma, e a cidade das 7 colinas governará o mundo. O de barba branca atrás dele é Numa, o legislador. Em seguida vem Tulo, o guerreiro. Os que seguem são os orgulhosos Tarquínios. Lá está também Brutus, homem infeliz que dará liberdade a Roma, e o pai infeliz cuja justiça inflexível condenará à morte seus filhos culpados. Esses muitos outros que surgiram das costas de Enéas, apontou a Anquises, gritando: a vós, ó romanos, foi dado governar as nações, ditar termos de paz, poupar os humildes e esmagar os orgulhosos. Por último virou o grande Marcelo, o terror dos gauleses, conquistador de Cartago. Enéas então quis saber: quem é aquele, pai, que caminha ao seu lado com uma armadura brilhante, embora esteja com o semblante triste, com os olhos fixos no chão? É um filho ou talvez um neto? Ao responder, Anquises chorou, pelo sofrimento de seus parentes. Querido filho da piedade, não poderia ser outro a romper a barreira odiosa do seu destino, senão o nosso próprio Marcelo. Ah, triste será o dia da morte dele. Ele poderia, mas ninguém resistiu a seus ataques. Traga lírios, muito lírios. Deixe-me amontoar flores claras na sombra ainda não nascida. E pague pelo menos esse tributo vazio. Os dois passaram pelos Campos Elíseos, com Anquises mostrando e explicando tudo ao filho, incendiando com os pensamentos da fama futura, instruindo como agir durante as lutas do restante de sua vida. Então, quando tudo foi mostrado e dito, Anquises mandou seu filho Enéas e a Sibila de volta ao mundo mortal, por aquela brilhante porta de marfim, por onde passam sonhos que visitam o sono dos homens. Mimiu.